A lei que regulamenta as atividades dos aplicativos de transporte individual em Passo Fundo e que entraria em vigor em abril poderá ser alterada. Isso se a Câmara de Vereadores aprovar um novo projeto apresentado na semana passada pelos vereadores Matheus Wesp e Gabriel Tozon. As alterações só terão validade se o Executivo sancionar e o que for aprovado, então, pelo Legislativo. Quem está conosco para nos explicar sobre esse projeto é um dos autores do novo projeto que pretende mudar a lei proposta por ele mesmo no ano passado, é o vereador Matheus Wesp. Seja muito bem-vindo ao PFTV, vereador. Obrigado, Kelly. É uma alegria poder dialogar com os telespectadores da TV UPF e colocar, claro, toda a nossa população a par desse assunto que é tão importante para a comunidade. Vereador, por que a proposta de mudança só ocorreu depois do anúncio, então, que a Uber não viria para Passo Fundo? Na verdade, o projeto original foi aprovado em dezembro de 2017, foi uma proposta iniciada a discussão na Câmara de Vereadores em julho de 2017, seguindo, é claro, o espírito legislativo das cidades que até então no Brasil haviam regulamentado esse tipo de matéria. Eram poucas cidades, importa dizer, como, por exemplo, Porto Alegre, Brasília, Curitiba e Vitória. Essas cidades, é claro, possuem legislações semelhantes à que nós temos em Passo Fundo atualmente, que podemos dizer são legislações conservadoras. Por uma questão de prudência, obviamente, nós seguimos aquilo que as cidades que haviam regulamentado e que o Uber estava em funcionamento, assim como outras empresas, adotavam. Claro, Passo Fundo foi a primeira cidade do Brasil a aprovar esse tipo de legislação sem o funcionamento de aplicativos. Isso é um fato sui generis no Brasil. Nas outras cidades, por exemplo, essas que citei, os aplicativos vieram, se instalaram e em um momento posterior ocorreu a regulamentação. Claro que isso gerou até um conflito, muitas vezes de falta de fiscalização do Poder Executivo e muitas vezes de falta de cumprimento por parte das empresas, porque a legislação, como falei, veio em um momento posterior tentando sanar problemas que se originaram ao longo do tempo. Aqui em Passo Fundo, claro, o objetivo foi criar essa regulamentação. Todavia, o assunto ainda estava num limbo jurídico no Brasil até dias atrás, quando o Congresso aprovou uma legislação que define como será regulamentado isso dentro do país. Então, é claro, nós não tínhamos como em julho de 2017, e como falei, estávamos seguindo o espírito da legislação das cidades que haviam aprovado a matéria, adivinhar aquilo que o Congresso aprovaria em fevereiro de 2018. E é claro, até porque se nós fizéssemos um projeto muito liberal, digamos assim, em julho de 2017, correríamos o risco, com a aprovação da lei do Congresso, de tornar a nossa lei ilegal em alguns pontos. Questão, por exemplo, das placas, vamos citar como uma questão exemplificativa. Agora, é claro, como no dia 28 de fevereiro houve a definição do Congresso, que é a obrigação de cada município regulamentar sobre esse assunto, nós podemos considerar que Passo Fundo já deu um passo muito antes de outras cidades. Todas as cidades, por exemplo, as da região, que inclusive já contam com esses serviços, muito em parte pelo trabalho que fizemos ao longo do ano 2017 para mostrar essa demanda da região norte para empresas como Garupa, Cabify, Safer e Uber. Então, na verdade, essas cidades terão que, em algum momento, regulamentar essa matéria. Aqui em Passo Fundo, nós já fizemos isso. É claro, o que nós estamos propondo agora, tão somente, é a adequação da nossa legislação com as alterações que foram feitas pelo Congresso Nacional. Agora, vereador, essas cidades que o senhor citou, que vocês se inspiraram para a criação da lei, a Uber, né, em uma notificação, né, classificou as leis como muito rígidas. Essas outras cidades têm as leis, a lei então é semelhante com essa que foi criada aqui em Passo Fundo? Sim, essas cidades que nós falamos, até porque, como falei, eram as cidades que haviam feito legislações nesse sentido. Muitas cidades se negavam a legislar sobre o tema, até porque era um limbo jurídico. De fato, não havia definição do Congresso se os municípios teriam que legislar sobre isso ou não. Eu tinha a interpretação na época que os municípios teriam competência e obrigação de legislar e o Congresso acabou confirmando a tese que eu tinha em julho de 2017. Porque agora, é claro, ou os municípios concedem individualmente para cada município uma autorização para praticarem essa atividade comercial ou regulamentam a questão. Obviamente que todos os municípios irão regulamentar essa questão. Todavia, nesses municípios que já possuíam uma legislação como a de Passo Fundo, havia uma inércia na fiscalização por parte do Poder Executivo e, de certo modo, também uma falta de cumprimento por parte das próprias empresas. Existia a lei no papel, mas exatamente. Não funcionava. Agora, claro, em algumas cidades o Uber pagava ISSQN, isso não ocorria em todas. Por exemplo, na cidade de São Paulo ocorria a contribuição o pagamento desse tributo, em outras não. O que nós queremos aqui, tão somente, é regulamentar isso para que nós possamos ser a primeira cidade do Brasil com lei a regulamentar o aplicativo e o aplicativo cumprindo a lei. Nós falamos semana passada com o gerente de relações institucionais da Uber, que é o Ricardo Ribeiro,
gerente no Brasil, e ele afirmou que o desejo da empresa é vir a Passo Fundo. Eles só começaram o cadastro aqui na região norte do estado pelo trabalho de divulgação das demandas da região norte do estado, e obviamente que o sonho deles é vir a Passo Fundo. Todavia, por que ainda não o fizeram? Uma questão bem simples. Estão atuando nas cidades que ainda não possuem regulamentação e que em algum momento terão que regulamentar, e claro, a Uber espera que essas regulamentações ocorram de um modo aberto e favorável às empresas, não apenas a Uber, a qualquer outra empresa que exerça o mesmo tipo de atividade comercial. Lembrando, é claro, que até então essas empresas não precisavam adentrar no varejo jurídico das cidades. A Uber, por exemplo, não precisava se preocupar com o ordenamento jurídico dos municípios, porque até então isso não estava definido. A partir de então, do momento que o Congresso definiu que cada município tem que legislar, obviamente que a empresa começou uma nova política, se preocupar com as legislações de cada cidade onde irão atuar. Todavia, como Passo Fundo tem uma regulamentação, eles não poderiam atuar em Passo Fundo, embora legalmente pudessem, sem que isso ocasionasse para a empresa a dificuldade de, em um momento posterior, alterar a própria legislação. Pense comigo, como justificar a alteração do projeto se, por exemplo, o Garupa já funciona em Passo Fundo e a Uber viesse nos mesmos moldes da atual legislação, atuando com essas regras? Ela teria pouca força, creio eu, até de justificar uma alteração da legislação. Então, ela está atuando nas outras cidades, isso foi nos repassado pelo próprio gerente da Uber, para que nós possamos, antes de adentrar aqui em Passo Fundo com essas empresas, modificar a legislação, adequar a legislação do Congresso e aí sim, tornar a legislação de Passo Fundo, isso foi dito pelas palavras do próprio gerente, uma legislação espelho para as demais cidades. Do contrário, poderia ocorrer um processo muito prejudicial às próprias empresas. Imaginemos o caso de cada cidade regulamentando a lei a seu próprio gosto, criando dificuldades para a atividade econômica. A Câmara de Vereadores ouviu as empresas antes da criação do seu projeto aprovado? Na verdade, a única empresa que se deslocou até Passo Fundo, de fato, para buscar ter uma noção do mercado foi a empresa Garupa. Nós temos a empresa Cabify, a empresa Safer, que atua em capitais. Por exemplo, então, não é o caso da nossa região. Passo Fundo é, talvez, uma das poucas regiões interioranas do Brasil que a Uber está atuando. Consequentemente, obviamente, principalmente a partir, como falei anteriormente, a partir da regulamentação do Congresso, há uma necessidade de adequação da nossa legislação para que se torne também uma atividade propícia a essa empresa. Não há vedação jurídica para a vinda do Uber em Passo Fundo. O exemplo disso foi que essa legislação já existe em outras cidades e o aplicativo atua com mais ou menos rigor na fiscalização. Agora, todavia, é uma questão de política da empresa que nós devemos também respeitar, que em algumas legislações, por exemplo, foi o caso de Passo Fundo, ela não fosse tão benéfica ou tão chamativa para a empresa. E por isso até o intuito, não apenas, é claro, de trazer mais empresas, e esse foi o intuito meu e do vereador Roberto, ao flexibilizar a legislação, mas também de adequar a questão legal que o Congresso definiu. Do contrário, nós colocaríamos a nossa legislação em contrariedade com a lei nacional. Um exemplo bem claro é que o Congresso definiu a impossibilidade de que municípios limitem as placas para veículos tão somente da própria cidade. Então, se o Congresso definiu isso, nós não podemos deixar na nossa lei de modo diverso. Rapidamente, vereador, da lei que foi sancionada, quantos pontos devem ser alterados, então, com esse novo projeto? Com esse novo projeto, nós vamos retirar alguns pontos que creio que irão beneficiar a todos, motoristas e usuários. A questão de possibilitar placas de outros municípios, o que facilita até, principalmente, carros de aluguel, que possuem geralmente placas de outras cidades. Tornar desnecessário o pagamento de taxa de operação, até porque a Uber se comprometeu a pagar o ISS, isso foi muito oportuno, fiquei feliz de ouvir do gerente isso, que a empresa, ao vir a Passo Fundo, quer sim pagar o ISS, algo que não aconteceu em nenhum município brasileiro e que será possível tão somente pelo fato de nós termos uma legislação aprovada. Nos outros municípios em que a empresa, por exemplo, está atuando, Carazinho, Erechim, por não existir legislação, esse pagamento de tributo ainda não será possível. Então, além dessa taxa de operação que nós iremos eliminar, deixando tão somente o ISS, a questão do emplacamento, a questão também de possibilitar e reforçar a possibilidade de taxistas, permissionários de táxi, se utilizem também dos aplicativos com seus veículos próprios, é claro, não com seus veículos de permissionários, e algumas outras medidas, como, por exemplo, também a isenção de realização de cursos. É mais uma forma de facilitar que o motorista, que já fez, é claro, toda aquela parte burocrática, respeitando as legislações de trânsito, na elaboração da sua carteira nacional de habilitação, possa pegar o seu carro, sair dirigindo e ganhando novas rendas para também sustentar a sua família. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Hora da Notícia e um bom trabalho. Muito obrigado.